Uma boa noite a todos. Espero que temos aí um tempinho ainda, né, para que todos possam começar a entrar. Boa noite, Dalva. Tudo bem, querida? Saudades de vocês. Bom, então vamos lá? Uma boa noite a todos. Que possamos nesse momento nos desligar um pouquinho, né, da nossa rotina, do nosso cotidiano e vamos prestar um pouquinho de atenção aqui no que o Evangelho nos traz. Nós temos conversado todas as semanas e tentado trazer um estudo um pouquinho para a gente entender, porque às vezes, né, algo que explique um pouco o que a gente sente, o que a gente faz, essa é a ideia. Então, na verdade é isso, é um estudo. Então, uma das coisas que nós temos por hábito, né, em nossas reuniões, é colocar a água para fluidificar. Acreditamos que a água é o elemento que mais encontramos no nosso planeta, né, mais fácil de ser manipulado. Então, nós acreditamos muito na fluidificação da água pelos espíritos superiores. Então, que cada um possa deixar aí o seu copinho, que pode ser uma xícara, um copinho de café, uma jarra, uma garrafa. Não precisa se preocupar em estar aberto ou fechado, não é essa a ideia. Nós vamos mentalizar agora, pedir ao nosso Mestre Jesus que durante todo esse momento que estaremos em estudo, que possa nos colocar com os ouvidos atentos, com o coração aberto, prontos para escutar mais um pouquinho.
Mestre Jesus, que a sua luz infinita nos envolva, nos ilumine, nos fortaleça, para que possamos prestar atenção dentro do coração, né? E para que as palavras possam de alguma maneira nos tocar, nos modificar, pois essa é a ideia dessa nossa encarnação, que possamos realmente crescer de alguma maneira, evoluir moralmente, espiritualmente, que assim seja. Vamos lá? O assunto de hoje fala um pouquinho sobre a questão da destruição. Então, o porquê da destruição. Por que a gente precisa disso, né? E é natural, eu tenho certeza que vocês já fizeram isso, quando a gente se perguntar, quando alguém passa com aquele carro lindo, aquela caminhonete, com aquela roupa mais cara, quando alguém posta aquelas fotos de uma viagem incrível e cara, a gente pensa, poxa vida, eu trabalho tanto, eu tô tão cansado, né? Eu não consigo fazer nada disso. Por que será que Deus fez isso comigo? Por que eu não tenho direito? Só que a gente não olha ao contrário também, aquela questão do olhar duplo, né? É lógico, não tem nada de errado em querer um pouquinho mais, mas eu não posso deixar de ver minha posição e verificar quem está do outro lado. Dificilmente a gente olha para o outro lado. Dificilmente a gente vê irmãos passando fome e às vezes dependendo de comida dos nossos lixos, né? Aquilo que a gente joga fora e ele corre aproveitar. Aquilo que o mercado descarta, aquilo que é jogado no canto e é a única coisa que ele tem ali para consumir. E aí a gente percebe, não, eu não estou numa situação complicada, né? E semana passada aconteceu isso, eu estava fechando a janela do quarto e aí eu moro num prédio, então logo abaixo tem as lixeiras e tem uma senhora que ela vive andando pelo bairro carregando uma carroça enorme com tudo que ela pode arrecadar ali de reciclável. E ela fazendo a passagem, ela parou no lixo aqui do condomínio, eu fiquei de longe observando, porque ela estava com a máscara aqui abaixo, né? Fiquei pensando, poxa vida, né? Como é que ela controla isso? Porque o objetivo ali da máscara é a gente não se contaminar, e ela colocava para cima, colocava para baixo, mexia no lixo, colocava para cima, enfim. Está seguindo um protocolo obrigatório, mas sem a forma correta, vamos dizer assim, né? Foi quando eu vi ela se debruçar ali na lata e começar a procurar coisas. Ela abriu cuidadosamente cada saco de lixo e separou coisas que ela poderia vestir. E ela experimentou ali, inclusive, experimentou uma blusa, colocou uma bermuda por cima, ela colocava, via se ia servir ou não. E aí eu fiquei pensando, e as pessoas reclamando de separar o lixo reciclável do orgânico, que de certa forma seria para beneficiar o planeta e de repente, quem sabe até facilitar a vida dessa coitada que está ali tentando desse lixo tirar algo para ela se vestir. Então veja quanto irônico é isso, e a gente ainda fica se perguntando, né? Nossa, é por acaso que eu nasci aqui? É por acaso que o outro tem mais sorte? É por acaso que o outro tem menos sorte? Então, como funcionam as coisas, né? E para entender como funcionam as coisas, a gente pergunta sobre Deus. E o que é Deus? Então, eu vou fazer mais ou menos isso. Eu vou misturar o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos lá com a questão da destruição que vem lá na frente, né? O livro 1 fala sobre o que é Deus. Cada sociedade, cada indivíduo vê a figura do Criador da sua maneira. Se a gente pegar ao longo da história, as tribos, locais diferentes, cada um enxergava deuses, né, de uma forma, mas enfim, vamos pensar lá no nosso Deus único. Para Einstein, ele era as leis que governavam o tempo, o espaço, a natureza, né? Isso era Deus. Para os ateus, Deus é uma ilusão. Pode-se duvidar de Deus. Mas é gozado que assim, eu conheço algumas pessoas que, se diz ateu, mas quando a coisa aperta, fala, ai meu Deus, né? Então eu falo assim, mas que Deus? Você é ateu, não acredita em Deus? Que Deus? Então assim, quando aperta, quando chega próximo à doença, quando chega próximo à morte, quem que a gente lembra? Deus. Mas quando eu estou me dando bem, quando as coisas estão certas, não, isso é mérito meu, Deus não existe, né? Então, faz parte. A gente precisa redefinir aí. Não,
não dá para dizer que conhece Deus se você não ama, se você não conhece o amor, se você não vai atrás do amor, da caridade, se você é uma pessoa fria, se você não gosta de ninguém, se você não experimentou o amor de uma forma, se você não foi amado. E a verdade é que o ser humano, falando ou não falando de Deus, ele está sempre em busca de ser amado. A gente tem que estar em busca de amar e ser amado. E algumas pessoas pensam só em ser amado, né? E onde há amor, há Deus. É muito comum a gente falar que as pessoas que estão envolvidas com as ciências não acreditam em Deus. E às vezes, poxa, você, né, matemática, e você acredita em Deus fielmente, né? Deus é meu pai, é meu guia. E é assim para mim. E nem todos os cientistas só têm teses, vou ter o termo ateias, né? Vamos dizer assim, que não acreditam aí em Deus. E eu achei lá um trechinho que falava do biólogo Francis Collins, diretor do projeto Genoma, no livro intitulado A Linguagem de Deus, que ele apresenta evidências de que Deus existe. Ele afirma que a ciência e a fé devem caminhar juntas e uma não tem nada a temer da outra. Elas se complementam, né? Mais à frente eu vou falar um pouquinho também sobre um trabalho que eu peguei da Universidade do Rio Grande do Sul, e sobre a questão da fé e da visão espírita do sofrimento. Então, assim, nós sabemos que nós temos o hábito de julgar, de taxar. Você é isso, então você não acredita naquilo. Enfim, nosso mundo está muito assim, né? Mas há muitas pessoas estudando, pessoas aí que acreditam e que vão atrás. Há pontos de vistas diferentes, né? Cada um com a sua forma de pensar. Isso também depende da cultura e do que acredita e vivenciou. Enfim, Livro dos Espíritos, aqui é nosso guia maior aqui, né? Que são as obras de Kardec. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aí na questão 4 ele pergunta assim: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Então, assim, dentro do Espiritismo, o tempo inteiro nós estamos correndo para a ciência, para a prova de que existe. Kardec era uma pessoa, ele era um pesquisador, ele era um professor. De início ele não acreditou, ele duvidou, ele foi atrás, ele procurou, ele provou. Essa é a ideia, né? E aí ele diz isso, né? É o que a gente fala, não há causa, né? Não há efeito sem causa. Se nós existimos, se nós estamos aqui, se com tudo que existe nesse planeta, alguém criou, alguém fez. Quem é esse alguém? Né? É Deus. Não a obra, vamos supor, a não ser que foi feito pelo homem. Se eu tenho uma mesa feita pelo homem, pronto, essa obra é do homem. E o homem é obra de quem? E a natureza é obra de quem? Né? Então é isso. Se a gente pensar a fundo, a gente chega que tem que existir uma causa primária. Essa causa primária é Deus. Então, duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa. E avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, se eu não tenho algo que criei, veio, tudo bem, vamos lá. Teoria, Big Bang, uma grande explosão e tudo começou a ser criado. E essa explosão veio do quê? E o que foi que explodiu? Enfim, eu tenho uma causa primária. Quem é? Né? Então, é para a gente pensar um pouquinho. A gente aprende que Deus é eterno, a gente aprende que Deus é imutável, que Deus é imaterial, que Deus é único e Ele é soberanamente justo. Então, a gente sabe que existe maldade, a gente sabe que existe sofrimento, mas não que seja a criação de Deus. A gente já conversou bastante sobre isso. Mas a gente vê a destruição. Nós vemos enchentes, nós vimos desmoronamentos, nós vimos quedas de avião, nós vimos tsunamis. Então, tem coisas que, teoricamente, a gente julga ali que vem da natureza, né? Mas são destruições. Cada vez que um fenômeno desse acontece, ele é avassalador e ele ceifa vidas, muitas vidas, né? Então, o que a gente podia dizer? Até pouco tempo, a gente brincava que o Acre nem existia, né? Eu brincava, tem uma amiga que o namorado dela é do Acre, ela foi passar um tempo no Acre, eu falava, não é possível. Me manda a prova, manda a foto, a gente não acreditava, brincava com ela.
quanto nós ouvimos falar do Acre, infelizmente, esses dias, né? A gente ouviu falar do Acre ilhado, do Acre com surto de dengue, do Acre com surto de Covid, do Acre com enchente para todo lado. Ela falou, Fabi, aqui quando a gente ouvia falar que tinha enchente, você ouvia falar das pessoas que moravam próximas do rio, de encontrar ratos nas portas, lá são jacarés, né? Então assim, você ouve contando e fala, meu Deus do céu, então a gente tem lá, né, tudo bem, nossos governantes estão sobrevoando e o que pode ser feito, mas enfim, a destruição está lá, como a gente já viu no Acre, como nós vimos coisas que aconteceram, fenômenos que acontecem o tempo inteiro, né? Então, por que eles acontecem? E a gente entender um pouquinho. Então, vamos dizer assim, quando nós comemos demais, você tem uma refeição, eu poderia comer aquilo que o meu corpo necessita. O seu corpo tem uma necessidade diária. Quando nós ultrapassamos essa necessidade diária, o seu corpo reclama, dói. Então, come muito, passa mal, estufa, não estou me sentindo bem, né? Você cedeu em qualquer outra coisa. A bebida pode ser até suco, quer um exemplo? Pega uma jarra de suco de abacaxi, né, ácido, toma bastante, estufa, você sente mal. Então, tudo que a gente faz, eu tomo um copo, não vai acontecer nada. Tudo que a gente excede, o corpo reclama. E isso é assim para tudo. A lei natural traça limites para as necessidades do homem. Ela mostra até onde o homem pode ir. Quando nós ultrapassamos esses limites, o mundo reclama, a natureza reclama, né? Não tem como. E nós estamos ultrapassando esses limites o tempo inteiro. Eu sei que existem várias teorias, que algumas pessoas não acreditam, que tudo pega fogo porque tem que pegar, que as coisas acontecem porque tem que acontecer, mas nós sabemos que existe a destruição do homem. E isso sim se volta, né? Não tem como não acontecer. Então, se o homem escutasse um pouquinho mais em todas as coisas, o momento que diz chega, pare, acabou, evitaria muitas desgraças que nós acusamos a natureza, né? A culpa é da natureza. Então, eu estou matando animais, eu estou destruindo árvores, eu estou acabando com os índios, eu estou destruindo um universo que não faz parte do meu, teoricamente. Eu acredito que, como eu estou aqui na minha casa, eu não preciso de nada disso, então não tem problema destruir, né? E aí eu digo que a natureza, que é normal, que a natureza está se revoltando, não, nós causamos. Isso é tudo, eu estou dando só alguns exemplos em relação à natureza, porque é o comum nesses momentos da gente pensar. E aí, como eu havia falado para vocês, eu dei uma olhada aqui, é uma pesquisa da a revista Enfermaria, eu não sei como ler, eu acho que Enfermeria Global, é o número 9 de novembro de 2006, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, e eles estão fazendo um estudo sobre o sofrimento, né, para aplicar ali. E aí ele entra na parte espírita, em como se vê, e eu achei muito interessante o trabalho que a doutora fez lá. Ela coloca assim, eu vou ler o trecho exatamente como está, tá? O conteúdo doutrinário espírita é universalmente conhecido como um conhecimento tríplice, ou seja, científico, filosófico e religioso. É considerado filosófico em virtude de contribuições de filósofos espiritualistas como Pitágoras, Sócrates, Platão, entre outros. No entanto, é importante ressaltar que não corresponde ao produto intelectual de um filósofo, as reflexões, e sim análises e interpretações do conhecimento filosófico numa concepção do homem, da vida e do universo, de acordo com as revelações dos espíritos superiores. Achei bem legal isso. Então, nós sempre falamos que o espiritismo, ele é ciência aliado à religião. Então, eu tenho a minha crença, eu continuo acreditando em Deus, mas nós vamos pesquisar e ver o porquê. Nós temos muita coisa que era tida como um milagre, que a gente vai estudar e descobre que existe ali uma causa, né? Uma explicação para isso. E isso é muito interessante, porque isso torna a coisa mais confortável
pelo menos é o meu ponto de vista, né? Cada um tem o seu. E também tem a parte experimental, os experimentos mediúnicos. Hoje nós não temos mais a questão das manifestações que se tinham no início e todos aqueles fenômenos diferentes que aconteciam, né? Hoje já não tem mais tanta necessidade disso, mas também tem a parte experimental. Para a doutrina espírita, a reflexão sobre as dores e sofrimentos é considerada importante e, da mesma forma, o não enfraquecimento frente a elas, pois poderão contribuir para o crescimento e progresso, gerando sempre alguma transformação. O homem, através da sua evolução, adquire mais serenidade, equilíbrio, harmonia e calma ao se deparar com suas dores e sofrimentos. Então, vamos lá na parte, hein? O sofrimento permite ver, ouvir, sensibilizar, sentir coisas que muitas vezes não é conseguido perceber. O mundo materializado abre espaço para que um outro mundo possa ser projetado. Aí tem mais todo um estudo que ela fez em cima disso, mas eu achei essa parte muito interessante, porque eu lembro do primeiro momento que eu vim aqui para essa plataforma online para falar sobre o Espiritismo, e que a ideia era justamente essa, né? A nossa crença de que agora ia ser um grande despertar. E a gente conversou, na minha última vez aqui eu falei de novo nisso. Algumas pessoas despertaram ainda mais e outras se fecharam ainda mais. É triste ouvir isso, mas é o que acontece. E frente à destruição a gente vê a mesma situação. Alguns vão lá e dão tudo que tem e ajudam e colocam em prática aquilo que a gente está procurando estudar e são caridosos, e outros fecham os olhos, não querem acreditar, simplesmente viram as costas, né? Então, aí é cada um. Nós entendemos dentro do Espiritismo que não há caridade, não há salvação sem a caridade, né? Então, é a caridade que nos leva à salvação, é a caridade que nos leva ao crescimento, é o bem que faz a força contrária ao mal, né? O bem afasta o mal. Fazer o bem é crescer, é evoluir, é nos aproximar de Deus. Então, Deus nos deu a inteligência para discernir. Dentro da gente, nós temos uma concepção de bem ou mal. E eu sei que alguns vão pensar assim, mas não é igual para todo mundo. Às vezes, algumas pessoas fazem coisas que elas acham que estão fazendo por bem. E é verdade, eu acredito, né? O não conhecimento, às vezes, da situação nos leva a fazer alguma coisa que a gente faz de coração, acreditando que está fazendo bem. Mas é um pouquinho ali de estudo, é um pouquinho de olhar lá para dentro e sempre se fazer aquela pergunta: se fosse comigo, estaria também legal? É o que eu queria sentir? Então, isso faz a gente sempre pensar. Mas, finalmente, para que serve a destruição? Aí eu vou sair aqui do capítulo 1, né? Para passar lá para o capítulo 6, sobre a lei da destruição. E aí ele diz que a destruição, eu tenho a destruição necessária, e tenho a destruição abusiva. Então, algumas coisas precisam ser destruídas para serem reconstruídas, para serem regeneradas. Às vezes, a gente insiste em situações, a gente fica dando volta em coisas que já se esgotaram. Então, vem a destruição para construir uma nova, tá? Então, isso, vamos dizer que é a parte necessária, boa, para se transformar. O objetivo disso é a renovação, o melhoramento dos seres vivos. Então, é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por isso, a que chamais destruição não é mais do que transformação, cujo objetivo é a renovação. Então, existe isso, certo? O homem, ele deve procurar prolongar a sua vida. Eu não posso fazer coisas que me façam mal. Por isso a gente ouve, às vezes, a questão de falar assim, como é que é? Às vezes a gente fala que a gente vai fugiu a palavra?
se suicidando gradativamente. Quando nós começamos a fazer coisas que nos faz mal, quando eu me alimento daquilo que eu sei que eu não posso, quando eu uso substâncias que eu sei que podem me provocar doenças. Então, às vezes, eu não estou falando de você na hora do seu almoço de domingo, fazer ali uma macarronada e tomar uma tacinha de vinho, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou falando dos vícios, estou falando dos exageros, daquelas coisas que você faz e que acaba te destruindo aos poucos. Nós não temos esse direito, nossa vida esse corpo foi emprestado e nós temos obrigação de prolongar a nossa vida, né? Deus nos deu o instinto da conservação para isso. Eu tenho noção do que me faz mal e do que não me faz mal. Então eu preciso sempre cuidar disso. Isso falando do nosso corpo, que é o nosso primeiro mundo. Então, o nosso pequeno mundo é nosso corpo. E aí a gente tem aqui o mundo externo, que a gente tem que tratar da mesma forma. Então, se a gente for ler aqui dentro do Evangelho, surge assim, às vezes, algumas palavras, né? Algumas perguntas do tipo, em relação à destruição. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Deus não castiga a humanidade, tá? Esses flagelos, eles são necessários para o avanço, para ser mais rápido. Então os espíritos respondem: não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? Então a ideia é, às vezes é necessário ver o fim para apreciar os resultados. Eu sei que essas frases são complicadas quando você está vivenciando, mas se a gente for olhar aqui, tem muitos assuntos para se falar. Tem as guerras, quantas vezes, né? Poxa, mas há necessidade na guerra? Não, mas vários países tiveram avanços com isso, então às vezes isso acaba avançando, o que levaria séculos, acontece num tempo menor, né? Então, eles ainda acrescentam: só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelo por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem, realizando em anos o que necessitaria de séculos. Então, como eu falei, né, às vezes vem para alavancar o progresso. Poxa, mas em tudo isso, né, Fabiana, nós temos vítimas. Poxa vida, olha, como que acontece? Tudo bem, teve a destruição, quebrou, fomos lá, consertamos, evoluímos. Quer ver uma coisa simples? Eu vou falar um pouquinho do meu mundinho aqui. Dentro da educação, estávamos há quantos anos na lousa e no giz? Ai, que saudades. Na lousa, olha, até mais evoluído, nós estávamos no caneta. E agora, de repente, eu estou aqui numa plataforma virtual. Eu precisei de uma mesa digitalizadora e eu precisei trazer aquela matemática que eu construía com fórmulas, equações ali na lousa para cá. E imagina o quanto eu tive que quebrar de coisas dentro de mim para conhecer novas coisas, para poder aprender toda essa tecnologia e estar aqui. Isso aconteceu com muita gente. Muitas pessoas foram ligar um computador pela primeira vez, né? Eu que chegava para os meus filhos e falava: vai, me ajuda aqui a procurar alguma coisa no celular, e agora eu dependo completamente disso. Então, e aí você começa a perceber coisas que antes eram uma distração e passaram a ser uma necessidade. Veja como mudou em tão pouco tempo, quanta coisa aconteceu, né? Deveria acontecer isso também moralmente, as transformações dentro de nós, mas aí é cada um, né? A vida empurrou, agora cada um tem que buscar. Então, aí em relação às vítimas, o que eles nos respondem? Quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela. Em outras palavras, nós vamos desencarnar de alguma maneira, vamos desencarnar, vamos reencarnar. Então, esse desencarne vai acontecer. A única diferença é que no primeiro caso, né, vamos dizer assim, numa morte aí natural, por alguma outra coisa, você parte. Agora, numa morte causada por um desastre, por exemplo, um desastre de avião, um tsunami, um terremoto, muitas mortes acontecem juntas. Então, muitas vítimas vão juntas. Você pensa num desastre aéreo, eu tenho ali centenas de pessoas desencarnando, né?
Então, se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Eu sei que é fácil falar, não estou dizendo que é fácil passar, estamos juntos em tudo isso, né? No momento, por exemplo, esse pequeno ser invisível, esse vírus que se tomou conta aí de tanta gente e que muita gente desacreditou nele, estão levando quantidade de pessoas cada vez maiores e mais perto. Estava conversando com meu marido hoje, a moça que trabalha com ele desencarnou o pai, 15 dias depois desencarnou a mãe. Lá no colégio tem um amigo nosso que dá dó de ver também a mesma situação, o pai numa semana, a mãe na outra. Isso é uma dor imensa. Temos dentro de nós, como espíritos, que é apenas a dor da separação. Devemos sim entender como uma longa viagem, como se esses entes que amamos tanto estivessem indo fazer uma viagem. Mas é muito triste, é doloroso, né? Então a gente sente como está acontecendo. Então não vamos fechar os olhos e falar que tudo isso é bonito, não é isso. Só estamos tentando entender para vivenciar isso de uma outra forma. Continuando, esses flagelos, eles são provas para a gente. O que nós estamos passando de alguma maneira são provas que nós podemos aproveitar, podemos crescer ou podemos nos fechar mais ainda na tristeza, na raiva, no rancor, porque é isso que acontece. Enquanto em algumas pessoas desperta a caridade, a preocupação com o outro, em outras desperta a raiva, o rancor. Como uma pessoa que nasce com alguma deficiência e ela pode superar aquilo e fazer coisas que outra que não nasceu com a deficiência não faz. Às vezes você vê aí pessoas, principalmente no esporte, fazerem coisas que eu aqui não tenho nenhuma deficiência, mas não consigo fazer. Né? Por quê? Porque elas superaram aquilo que faltava, aquele órgão que faltava. Enquanto outras pessoas se apoiam no seu problema para se destruir internamente e acabam destruindo, às vezes, todas as pessoas que os amam, que estão em volta, né? Com o seu mau humor, com a sua tristeza, com a sua angústia. Então eu falo, é lógico que sofremos, né? E aqui o tempo inteiro está dizendo sobre esse crescimento com sofrimento, mas precisamos assim, se erguer e começar de novo, né? É importante. Então, mostrar paciência, mostrar resignação e tentar se fortalecer, né? Esse é o principal. E quem está em volta, despertar o desinteresse, o amor ao próximo, né? Dominar o egoísmo, destruir o egoísmo, que nós também aprendemos que da mesma forma que o amor representa Deus, o egoísmo nos separa dele, porque o egoísmo ele traz a maioria dos sentimentos ruins que podem despertar dentro de nós. Leon Denis, né, disse, é um espírita, disse num trecho do livrinho dele: o sofrimento é o misterioso operário que trabalha nas profundezas da nossa alma e trabalha por nossa elevação. Aplicando o ouvido, quase escutareis o ruído de sua obra. Lembrai-vos de uma coisa: é no terreno da dor que se constrói o edifício dos nossos poderes, de nossas virtudes e de nossas vindouras alegrias. Eu sei que não é simples, mas é uma realidade, né? Precisamos investir um pouco em caridade, em solidariedade, em amor ao próximo. E para a gente poder investir em amor ao próximo, em primeiro lugar nós temos que investir em amor próprio, né? A gente, às vezes, a gente não se ama e não se cuida como deveria. Então é o que eu falei, existe a destruição do mundo, ela é real, ela acontece, eu não vou ignorar um fato que acontece, né? Eu me recuso a isso, mas eu posso dizer a vocês que eu também tenho a destruição do meu primeiro mundo, que é aqui esse corpo que me foi emprestado. E nós fazemos isso também. Quando abusamos das coisas, quando abusamos da própria alimentação, dos vícios, enfim. Quando falamos demais, quando machucamos o outro, quando passamos nervoso
Quando abusamos do estresse, eu digo isso porque essa rotina maluca ocasionou um grau de estresse muito grande nas pessoas. Eu vejo algumas pessoas que estão presas em casa e nem por isso deixaram de ter o estresse. Vou falar ali pela minha vozinha que tá, ela fala que tá matando ela ficar dentro de casa, né? Eles sofrem também, eles estão presos na sua própria casa, não é fácil. Eu estou trabalhando, eu saio todos os dias, mas a minha rotina também intensificou muito, né? E muito do que era. Hoje a aula modificou, como eu disse, e isso requer horas de trabalho que não existiam. Antes, que saudade do meu pacote de prova, que eu sentava na sala e corrigia no papel, na frente, às vezes, ali da sacada, olhando o ar. Hoje é ali no computador, o que me deu um grau maior, né, no óculos, porque a visão modificou. Então, tudo acarretam coisas. Né? Como disse o oftalmo essa semana para mim, o nosso corpo não foi preparado por essa carga na frente do computador que estamos tendo. Tudo tem consequências. Então, o nosso pequeno mundo, que a gente precisa tomar cuidado para não destruir, e o nosso mundo maior, que está em volta de nós. Tem uma cartinha de uma escritora, Ivani Maria França de Negre, eu vou ler só o pedacinho dela, porque ela tem toda a carta, e ela diz assim: nós, representantes da raça Homo sapiens, queremos através dessa pedir desculpas às criaturas irracionais que habitam esse imenso planeta, pela nossa inabilidade em conversar, usufruir sem degradar e utilizar racionalmente os recursos naturais do meio ambiente, destruindo em poucos dias o que a natureza levou milhões de anos para construir. É isso. Né? Precisamos ter a consciência, precisamos modificar o nosso padrão vibratório, precisamos aprender alguma coisa com tudo isso. Não estou livre de tudo que está acontecendo lá fora, muito pelo contrário, né? Estou aí ativa como muitos, a gente precisa, faz parte da nossa vida, me preocupo aqui com todos também que estão em casa, e a gente vem orando muito a Deus e fazendo a nossa parte. E é isso que precisamos, nos unir em oração, nos unir em amor, né? E tentar um apoiar ao outro, porque não está sendo fácil para ninguém. Muitos perderam muita coisa, né? Então, que a gente possa ter essa consciência em todos os nossos mundos, nosso pequeno mundo, nosso grande mundo, e fazer a nossa parte. A destruição é necessária, o sofrimento nos faz crescer, mas eu nunca deixo de pensar naquela outra frase que diz: Deus sempre deixou claro, podemos crescer pela dor ou pelo amor. O amor também tem esse poder de crescimento, tá? Nós, seres humanos, os Homo sapiens, como diz aí a Ivani, né? É que escolhemos só crescer na destruição. Então, a gente pode crescer sim pelo amor, através da caridade, através da ajuda ao outro. Lembrando que caridade não é doação de coisas é obrigação. Doar aquilo que você tem e não usa é sua obrigação, não tem por que ficar no seu guarda-roupa, tá? Desculpa se eu estou sendo muito dura, mas é a realidade. Caridade é ouvir o outro, é ser meigo, é saber conversar, é saber escutar, é não destruir as pessoas, né? Algumas pessoas têm a habilidade de, na conversa, destruir o outro. E isso é muito difícil. E temos que nos relembrar todos os dias disso, porque nós fazemos isso sem perceber. Então, que haja muito mais amor no coração de todos, muito mais luz, né? Vamos fechar os nossos olhos, pedir que essa água que separamos possa ser fluidificada, com tudo que é necessário para o nosso corpo, para o nosso espírito, para quem colocou a jarra para a família, mentaliza todos da casa, que essa água possa beneficiar cada um de vocês. Que possamos nesse momento elevar os nossos corações, as nossas mentes para todas as pessoas que estão agora nos hospitais, que estão sofrendo em casa, que se afastaram de alguém muito querido, que perderam. Eu não gosto da palavra perderam, mas eu digo afastaram porque nós acreditamos muito que ainda vamos nos reunir, mas sabemos da dor do momento, né? Então que a luz infinita do nosso Mestre Jesus possa entrar
e penetrar no coração de cada um de vocês, em cada lar, passando em cada cômodo, fortalecendo cada um, para acordar amanhã com um vigor grande, uma vontade enorme de viver, de ajudar ao outro e de continuar. Porque é isso, a cada dia nós estamos recomeçando. Não precisamos do dia 1º de janeiro para recomeçar, não precisamos do 1º dia do mês para recomeçar. Cada novo despertar nesse planeta é uma chance de fazer diferente. E na nossa rotina, às vezes, acabamos ignorando essa chance e deixando coisas para trás. Então, que possamos estar com um olhar mais aberto, que possamos colocar em prática todo esse amor guardado dentro de nós. Mestre Jesus, agradecemos pela noite, agradecemos pelo aprendizado e que possamos assim encerrar o nosso estudo da noite. Obrigada pela participação, pela paciência de vocês. Eu espero ter ajudado aí um pouquinho. Com a graça de Deus, uma excelente noite, uma excelente semana. Uma boa noite a todos, que todos possam estar bem. Eu estou vendo aqui a parte dos comentários, eles subiram agora. Então, um beijo a todos esses amigos. Estou com muitas saudades de todos. Tchau, tchau. Obrigada, queridos. Saudades de todos vocês. Uma excelente noite. Tchau, gente.